Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Isto se dá por ocasião do casamento e outros momentos mais, né? Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. O nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar no culto público, nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Portanto, jurar falsa ou precipitadamente por aquele glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, um juramento é autorizado pela palavra de Deus tanto sob o Antigo quanto sob o Novo Testamento, o juramento legal, sendo imposto por autoridade legal, deve ser prestado. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, que trata sobre os juramentos legais e os votos. E este é o programa evangélico Voz Congregacional em sua 40ª edição. É isto mesmo. Este é o programa de número 40 aqui na CPAD FM 96.1. Antes estávamos em outra emissora. No total são quase 3 anos no ar, né? Mas aqui na CPAD este é o programa de número 40 e você é o nosso convidado especial para estar em sintonia com a nossa programação até aproximadamente às 13 horas. O programa, como sempre, está recheado da palavra de Deus para o seu coração, através das canções que serão aqui tocadas, né? Hoje temos Anderson Freire, Sérgio Lopes, né? E através também da palavra que será aqui lida e pregada, né? Hoje temos uma visão panorâmica de mais um livro da Bíblia, né? Teremos o estudo da mensagem de mais um dos profetas do Antigo Testamento e além dos avisos, né, e outras notícias mais. Então fique conosco, né, você que está aí em casa fazendo aquela abençoada refeição, né, dando graças a Deus pelas bênçãos alcançadas durante a semana. Você que está na estrada de repente, continue aí sintonizado, não mude de estação, não é? E nem vai fazer outra coisa. Fique ligado aí na palavra de Deus. Você que está no comércio trabalhando, né? Que você possa receber nessa tarde o lenitivo da parte do Senhor para a sua vida também. Aqui no estúdio da CPAD FM 96.1 já se encontram presentes os realizadores dessa programação. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda o pastor Ildes Lopes Cavalcante. E o diácono Nivaldo, no controle, o irmão João Ferreira de Almeida. Vamos, como sempre, invocar a bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com muito mais. O nosso abraço especial vai para todos os ouvintes da emissora e também para todos os ouvintes de cadeira cativa do nosso programa. Vamos orar com o pastor Eudes. Daqui a pouco voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão por estarmos aqui na CPAD FM neste início de tarde, deste sábado, para proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer por esse privilégio.
Rogamos uma bênção especial para a programação desta tarde. Pedimos pelos nossos queridos ouvintes que estão na escuta da CPAD-FM, que neste momento o Senhor nosso Deus esteja abençoando cada um deles, juntamente com todos os seus familiares e as comunidades evangélicas a que eles pertencem e aquelas pessoas que ainda não professam a fé em Cristo, que nesta tarde sejam alcançados por Ti. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.
Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas 10 minutos. Voltamos. Acabamos de ouvir na voz de Anderson Freire a linda canção Colisão. Queremos anunciar aos amados ouvintes que hoje teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, né? Já lançamos a pergunta do mês no programa anterior. Se você ainda não sabe, na verdade, desde o início do mês, né, lançamos a pergunta. Se você ainda não sabe, né, qual é, nós vamos aqui anunciar mais uma vez. A pergunta é a seguinte: a quem foram ditas as palavras crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa? Prestem atenção, não é quem disse essas palavras, mas para quem elas foram ditas, né? Elas foram ditas pelo apóstolo Paulo, mas para quem? Então, se você sabe a resposta, daqui a pouquinho, depois do estudo bíblico, liga aqui para a rádio, não é? Os telefones são 3222-4700, 3241-2864 e participa ao vivo conosco, tá bom? Bem, chegou o momento, podemos afirmar, é o mais especial do programa, né? Que é o momento da exposição da palavra de Deus, né? E para esta finalidade, o pastor Eudes, né? Ele já está aqui a posto para transmitir o melhor de Deus para nossas vidas. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Samuel, Diácono Nivaldo, João Ferreira de Almeida, você falou, mas João Ferreira da Silva, né? Aqui nos estúdios da CPAD-FM, nossos Todo queridos João abençoado, ouvintes, né, pastor? Nossos queridos ouvintes, especialmente aqueles que fazem o ministério da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Deus abençoe. É bom nós estarmos juntos aqui nesta programação. Nós vamos hoje, queridos, compartilhar com vocês acerca do livro de Sofonias, né? Um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, né? Desse grupo dos livros chamados livros proféticos. E Sofonias, ele profetizou na época de Josias, no início do seu ministério. E diz os estudiosos bíblicos que ele foi um dos que ajudaram a Josias promover aquela obra de restauração no meio do povo de Israel. O título Sofonias significa o Senhor esconde, e é bem apropriado o nome de Sofonias em relação à sua mensagem, porque ele apresenta uma perspectiva do dia do Senhor, que é um dia de juízo, mas que o povo de Deus que estava escondido, né, nele iria escapar daquele grande e terrível dia do Senhor, né? A autoria, o profeta Sofonias, que ele era da casa real, era um dos componentes da casa real do reino de Judá, numa linha bem distante, mas era daquela casa real, e foi escrito em aproximadamente 630 anos antes de Cristo. Josias começou a governar 640 e terminou em 609, né? Tem que lembrar que é contando do maior para o menor, né? Muito bem. O tema deste livro é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, essa expressão, dia do Senhor, ela começou com Joel. Sofonias dá muito mais detalhes, que é objeto do nosso estudo nesta tarde, e Malaquias também contempla essa questão. O propósito deste livro foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo iminente e ameaçador. Lembrar os queridos que o reino de Israel já não existia, foi destruído em 722 pelos assírios, né, e ficou o reino de Judá, mas que começou a se degradar também. Então esse profeta foi levantado por Deus, né, com esta profecia deste livro, né, para advertir Judá e Jerusalém quanto o juízo iminente e ameaçador que iria acontecer através dos babilônicos, né. Segundo, encorajar os fiéis a permanecer assim, pois Deus haveria de restaurar o seu povo no futuro e eles louvariam ao Senhor que habita no meio deles, que foi uma revelação que o profeta Deus, que Deus habita no meio do seu povo. Este livro tem as seguintes características especiais. Primeiro, é o único dos profetas que apresenta a sua árvore genealógica, remontando a 4 gerações até o rei Ezequias. Quer dizer, os outros foram bem lacônicos, mas o profeta Sofonias, ele diz que era da casa real, era
era daquela família dos reis de Israel, e ele coloca no início do seu livro esta genealogia retroagindo até o rei Ezequias. Este livro contém a revelação mais completa, preste bem atenção, querido ouvinte, do Antigo Testamento no que diz respeito ao dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Esse livro revela que o povo de Deus precisa ser confrontado pelos seus pecados antes de ser consolado. É muito interessante, que hoje a gente só está ouvindo mensagens, né, de consolo no meio das igrejas, mas o pecado do povo de Deus tem que ser confrontado antes de apresentar uma profecia de consolo. Muito bem. O livro contém o embrião da doutrina da restauração do remanescente fiel e que seria alcançado no dia da visitação do Senhor. Este livro contribui para a elaboração da doutrina do dia vindouro, da manifestação da ira de Deus sobre os ímpios e da salvação do seu povo. No esboço do livro você vai encontrar uma introdução breve, que é do capítulo 1, verso 1. Depois segue-se ao tema o julgamento e o dia do Senhor, que vai do capítulo 1, verso 2, ao capítulo 3, verso 8. E nesta parte do livro você vai encontrar o julgamento sobre toda a terra, né? Com o Deus julgando toda a terra, todos os povos. O julgamento contra o povo de Judá. Aí tem a descrição dos pecados de Judá, a advertência a Jerusalém e o grande dia do Senhor sendo apresentado. A chamada ao arrependimento do povo. O julgamento das nações, daquelas nações limítrofes a Israel, né? Incluindo os africanos, os etíopes e os assírios também. E você vai encontrar ainda, nesta parte, o julgamento de Jerusalém sendo identificado, os pecados de Jerusalém, a justiça divina contra Jerusalém, e vai encontrar também o julgamento de toda a terra, lá no capítulo 3, verso 8. A segunda parte do livro, que é a menor, mas é um assunto muito importante, dedica-se à salvação e o dia do Senhor, né? O remanescente restaurado e Jerusalém purificada, o povo de Deus jubiloso com a presença de Deus no meio dele e as promessas finais a respeito da restauração do povo de Deus. Então está diante dos queridos ouvintes, de uma maneira assim sucinta, panorâmica, o livro de Sofonias, e cabe a você agora, a nós, a lê-lo, a estudá-lo, para extrair nele as mensagens de Deus para o seu coração. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Eudes, e através da sua vida, a vida dos demais, né, que são desejosos de aprender sempre mais da palavra do Senhor, né, tanto aqui na rádio como na igreja, onde o Senhor estiver, que Deus esteja usando poderosamente. Pastor Eudes, vamos começar aqui pelo nome do profeta. Tem uns profetas que são bem conhecidos, né, bem famosos, tanto é que são chamados de profetas maiores, mas tem outros que são bem esquisitos, né, e desconhecidos, né? Por isso que são chamados também de profetas menores, uma das razões, né? E Sofonias, né? O significado do nome dele é interessante, que o povo dos tempos bíblicos, eles davam nomes a seus filhos, né? Não como hoje se dá, pelo o som do nome, né? Que às vezes é bonito, né, de se ouvir, mas pelo significado, né? E o nome de Sofonias, o significado é bonito. O nome em si não é bonito, mas o significado né? Significa o Senhor esconde, ou escondido de Deus. Qual a importância do nome do profeta para a mensagem que ele pregou? O que você colocou também é um assunto extremamente interessante. O que coloca o nome da pessoa quando nasce são seus pais, né? Aí como é que iria colocar o nome de uma pessoa que lá na frente iria ser profeta, né, ia trazer uma mensagem assim adequada ao seu nome? Só a providência de Deus, né? Como você falou, Sofonias significa o Senhor esconde, né? Tá certo? Quer dizer, uma pessoa que está escondida em Deus, né? Em época de juízo, em época de calamidade, né? Porque a ideia do livro é esta, mostrar isso aí, né? E é interessante você observar, queridos ouvintes, que todos esses livros que terminam com Iá, né? Jeremias, né? Isaías, Sofonias, Malaquias, esse Iá é o nome de Deus, é a abreviatura de Yahvé, ou Javé, ou Iá, né? Então, Sofonias, o Senhor, Yahvé, esconde a pessoa na perspectiva de calamidade que iria acontecer, né?
Então, podemos dizer que foi um nome profético, né? Exatamente. Quem colocou os pais dele, evidentemente, né, colocaram o nome daquela criança, mas já como uma espécie de profecia para o futuro, que ele seria escolhido por Deus para o ministério profético, e o seu nome seria, a mensagem que ele entregar a Israel seria assim, adequada ao nome que ele tinha recebido na sua infância. Né? Amém. Então, Sofonias, podemos dizer, foi um profeta nato, não foi um gaiato, né? Não. Porque a gente sabe que nesse período aí, né, Elias mesmo enfrentou falsos profetas, Jeremias, né? Mas Sofonias era um profeta legítimo, né, pastor? Inclusive, agora, Samuel, sua mensagem. Aqui, quando fala sobre os pecados, né, eu fiquei assim assustado, porque ela diz assim, sabe, olha, seus profetas são irresponsáveis. Estava lá, profetizando no meio do povo de Deus, eles são irresponsáveis, e os sacerdotes profanam o santuário. Misericórdia, quer dizer, a nata religiosa de Israel estava uma degradação terrível, que era o profeta e o sacerdote. Né? Agora, com relação à sua mensagem, porque, acima de tudo, o mais importante não é o nome em si do profeta, né? Mas a mensagem, tem gente que também se vai muito pelas aparências, o nome, fulano de tal, Beltrano, mas o importante é a mensagem, né, pastor? A mensagem que ele pregou é que realmente autentica o seu ofício profético, né? E aqui nós temos algumas declarações dele que nos chamam a atenção. Eu queria que a gente compartilhasse aqui com os ouvintes. No capítulo 1, é dito o seguinte no versículo 4 e 5, da parte de Deus, né, por meio do profeta. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam. Pastor Eudes, aqui o profeta declara, né, que o povo estava dividido. Prestava adoração a Deus, mas também prestava adoração aos ídolos, né, pagãos, né? No caso é citado aqui o nome de Moloque, além dos Baalins, né? Sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Adorava a Deus e adorava também É igual a Deus. aquela história que se diz por aí, tem gente que acende vela para o diabo e outra para Deus. A linguagem do interior, né? Eu nasci e me criei, né? Era isso que estava acontecendo. Estava acontecendo. Agora, é interessante observar o seguinte, Samuel, que logo no início, do versículo 2 até o versículo 3, ele apresenta um quadro de Deus, né, destruindo o mundo, destruindo a humanidade. Aí depois ele vai tratar do castigo de Judá, onde você falou agora, do versículo 4 até o versículo de número 18, né? Aliás, até o versículo de número 7. Ele agora trata, porque o dia do Senhor, segundo o estudo dentro dos livros proféticos e também do Novo Testamento, principalmente dos profetas, que esse dia é o seguinte, é um dia de juízo localizado, no caso, era o dia do juízo para Judá e Jerusalém, que iria acontecer através dos babilônicos, estava se aproximando, porque diz que o juízo era iminente, e também se refere a um dia escatológico, quando Deus irá julgar o mundo, segundo a sua justiça. Eu até aqui identifiquei alguns versículos aqui sobre essa questão no livro de segunda Tessalonicenses, no capítulo 1, né, você vai encontrar essas referências que falam sobre essa questão do juízo de Deus sobre a humanidade. Inclusive, né? Aqui tem uma prévia desse julgamento final e universal, né, pastor? Porque não só Jerusalém estava sendo julgada por Deus, mas as nações aqui, os filisteus, os amonitas, moabitas, etíopes e assírios, né? Geralmente, assim, quando se faz assim, elenca uma quantidade de nações, né? Porque ali é como fosse assim, aquele povo representando o universo das nações no grande dia do juízo divino, né? Por exemplo, aqui eu coloquei aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 a 10. Pode ler, querido ouvinte, em casa, né? E aí junta com Apocalipse 19, 17 a 21, na segunda vinda de Cristo, quando todos irão confrontar o grande juízo aqui neste mundo. Quer dizer, antes do juízo final, né? Vai haver um juízo de Deus. Lá em Apocalipse diz que há um convite às árvores dos céus para comer carne de generais, de reis, poderosos, etc, etc. Quer dizer, da humanidade que será atingida por Deus. Porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, na segunda carta, no início, que quando Jesus se manifestar, vai trazer vingança contra os que não conhecem a Deus
e contra os que não obedecem ao Evangelho. São duas categorias. É verdade, né? O ímpio, a pessoa que não conhece, é aqueles que não obedecem, que conhece e não obedece. Então é para hora de refletir, querido ouvinte, porque Deus irá tratar este mundo. Quer dizer, verdade. O homem precisa ser confrontado com o seu pecado. Deus não vai deixar pecado, passar a mão no pecado de ninguém. O pecado é tão hediondo aos olhos de Deus que ele puniu Jesus por causa dos nossos pecados, né? Quer dizer, segundo o seu programa redentor, né? Quer dizer, se não fosse grave aos olhos de Deus, para que Jesus teria levado na cruz do Calvário, na cruz dos nossos pecados, entende? Então é preciso que a gente olhe essa faceta do caráter de Deus. Deus é santo, é justo e vai julgar o mundo com justiça segundo a sua palavra. E o profeta apresenta isso, o grande dia do Senhor, um dia que Deus irá tratar não só com Israel, como já tratou, localizado na época, né, com a Síria, com a Etiópia, com a Edom, antigos, etc., né? Aqueles povos ali, mas com as nações na consumação. Né? É verdade. Inclusive aqui, né, na nossa programação, já destacamos várias vezes, né, que Deus não tem o culpado por inocente, é uma afirmação bíblica. E aqui, pastor, no capítulo 3, versículo 1, é dito o seguinte acerca do povo de Deus mesmo, de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita a correção, não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. Quer dizer, o próprio Deus descreve o quadro do seu povo, né? Se omitir os seus pecados. E anteriormente já tinha sido dada aqui a sentença das nações, né? Ou seja, é necessário que as pessoas reflitam sobre as suas condutas, né? Seus pecados, suas falhas, e se consertem com Deus enquanto há tempo, porque é dito aqui que o grande dia do Senhor não vai ser moleza não, né? Não. Diz aqui no versículo 14, ainda do capítulo 1, voltando um pouco mais, que o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão, pastor. É verdade. É verdade. Aí vem agora uma advertência em duas direções. Os guerreiros aqui falavam dos exércitos, né? Aqui essa mensagem profética ela fala em duas direções, na minha avaliação. Né? Primeiro, a questão da pessoa que ainda não professa a fé em Cristo. Porque o homem tem uma obrigação moral diante de Deus. Então ele precisa reconhecer que é pecador e se refugiar em Cristo. Porque o primeiro passo. Primeiro passo é esse, para você escapar dessa ira divina, né? Essa ira de Deus contra o pecado. É você buscar refúgio em quem? Em Jesus Cristo. Aí sofonia, o Senhor esconde. E a Yahvé esconde. Então a pessoa fica escondida em Cristo guardada em Cristo, em Deus, como diz lá o livro de Judas, lá no penúltimo livro da Bíblia. E o segundo é aquelas pessoas que professam a fé em Cristo, que é o povo de Deus, precisa ter cuidado. Porque nós estamos numa relação assim com Deus muito fina, né? Amós já dizia, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós temos um relacionamento com Deus, andamos com Deus, Deus está no meio do seu povo, então esse relacionamento tem que ser mesclado com a santidade de vida, o abandono do pecado, porque senão Deus vai ter que julgar o seu povo também, ninguém escapa. Aí não escapa pastor, presbítero, diácono, apóstolo, se o que tiver. Né? Deus não passa a mão no pecado de ninguém, na cabeça de ninguém. Então é preciso que a igreja trate com muita seriedade a questão da santidade, para que Deus possa conviver assim harmoniosamente com o seu povo. Porque o pecado como diz lá em Provérbios, prova das nações e estraga a vida da pessoa. No caso, Israel aqui é um exemplo para a igreja, né? Sem porque dúvida, Israel já andava com Deus, mas mesmo assim tinha que andar, né? De forma santa, obediente, né? Fiel, fazendo a vontade de Deus mesmo, né? Enquanto que as outras nações não andavam com Deus, né? E foram julgadas também, né? O próprio povo de Deus sofreu o peso da mão de Deus. Né? Por exemplo, aquela parte do Reino do Norte foi destruída pelos assírios, levada para o cativeiro, e não temos notícia na história. A Judá, né, que era onde o trono, Jerusalém, o santuário, casa real de Davi, a aliança de Deus com Davi, esse também foi julgado pelos babilônios, porque o povo não quis obedecer à voz do Senhor, a se manter fiel ao pacto que Deus fizera com Israel. Então, como viemos dizendo, né, Deus julgou as duas classes. Exatamente. Os que não andavam com ele, pelos seus pecados, e os que andavam com ele, mas não andavam como devia, né? Exatamente. E, inclusive, temos uma palavra aqui interessante, né, no final do capítulo 1, quando é dito o seguinte,
sobre o dia do julgamento divino, né? Que nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, né? Quer dizer, tem pessoas, pastor, que se refugiam em tudo, menos em Cristo, como o senhor falou, né? Se refugiam nas suas forças, né? Não é refúgio verdadeiro. Nos seus amigos, né? E às vezes até nos seus bens. Eu conheci um cidadão que alguém pregou o evangelho para ele, né? E ele disse que o Deus dele era o dinheiro, né? Ele se refugiava no dinheiro, na prata e no ouro que tinha. E alguém disse, não, rapaz, não faça isso não, porque as coisas materiais são passageiras. Um dia o dinheiro acaba, o dinheiro não traz felicidade, né? Não traz salvação. Aí ele disse, eu prefiro morrer comido de bicho do que morrer liso. Aí repetiu, meu Deus é o dinheiro, né? Mas será que no dia do juízo, pastor, o dinheiro vai valer alguma coisa? Não, de jeito nenhum, né, pastor Samuel? O homem veio sem nada a este mundo e sem nada voltará, né? E o que acompanhará o homem é a sua fé em Cristo, se ele a tiver. Se ele não tiver, misericórdia, está afastado de Deus, e o que lhe espera é a perdição eterna. E o Senhor Jesus mesmo disse, né, pastor? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? É preciso que as pessoas coloquem o foco naquilo que é permanente. Aliás, a Bíblia já diz isso, né? É verdade. Quem deve atentar para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então a gente tem que, inteligentemente, optar por aquilo que realmente tem fundamento na palavra do Senhor. Agora, outra coisa... Além de fé, é uma questão de inteligência, né? É claro. Outra coisa interessante nesse livro é que ele apresenta também um futuro auspicioso para o povo de Deus. É isso que eu ia falar aqui para finalizar. Então, faz a pergunta. Não, pode continuar. Auspicioso, inclusive, prometendo a presença do Senhor no meio do seu povo, né? Então, essa ideia de restauração, aí a gente tem que olhar um pouquinho. Uns acham que a restauração de Israel durante o período tribulacional, depois o milênio, etc. E outros acham que a restauração de Israel no programa geral da igreja. Mas o fato é o seguinte, é que o povo de Deus é um povo que gosta da presença de Deus. Isso aí é fato revelado no Novo Testamento. É isso que eu ia destacar, é o verso 17, né? Tem duas ocasiões, do último capítulo. Em duas ocasiões ele fala sobre isso aí, né? Ele diz aqui, o Senhor, o seu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, né? Ele se regozijará em você com o seu amor e te renovará. Ele se regozijará em você com braços de alegria. Ou seja, pastor, Deus é muito paciente, misericordioso, bondoso, né? Porque apesar dos nossos pecados que se acumulam, ele dá chance e mais chance, porque ele quer estar no nosso meio, na nossa vida, né? Ele quer estar se relacionando conosco de uma forma perfeita e íntima, né, pastor? É verdade, é verdade. Essa aí é uma das promessas mais preciosas, né, do programa Redentor, que é justamente a presença de Deus, né, no indivíduo que professa de coração a fé em Cristo e no meio da comunidade, quando ela se reúne para adorar o Senhor, o seu Deus, né? É por isso que eu sempre digo, olha, queridos, vamos valorizar os momentos que a igreja se reúne, porque é o momento que Deus está no meio do seu povo, está no meio de ti. Ele, né? prometeu, Ele prometeu, empenhou a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, né? Então, quando se reúne 2 ou 3 em nome de Jesus Cristo para adorar a Deus, né? Deus se faz presente de uma maneira especial. E quem está bem espiritualmente percebe, né, pastor? Claro, quem tem discernimento espiritual, por isso que eu digo, vamos orar para Deus abrir os nossos olhos, para a gente discernir a presença do Senhor no meio do seu povo, porque a promessa está. Neles estarei, entre eles habitarei. Está no programa geral da igreja. No caso aqui de Jerusalém, nos dias do profeta Sofonias, né? E dos outros profetas, eles não estavam percebendo porque eles estavam com a vida moral e espiritual lá embaixo, né? Por exemplo, quando ouvimos no livro de Ezequiel que a glória de Deus se afastou do santuário, da cidade, e depois, né? Desapareceu mesmo. Aí o povo aí cumpriu-se aquela palavra que a mulher de Rofini, lá, ou de Finé, não me lembro, lá, um dos filhos de Eli, e acabou. Foi-se a glória de Israel, né? Quer dizer, agora, no programa geral da igreja, conforme está profetizado, a presença do Senhor é permanente no meio do seu povo. Amém. Então está aí a palavra de Deus para os amados ouvintes. Daqui a pouco voltamos com cada Bíblia. A pergunta você responde. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual.
eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, em tuas preces, lembrando os filhos teus que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Amém. Voltamos aqui, né, com o quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Acabamos de ouvir na voz do cantor Sérgio Lopes a linda canção Jerusalém. A partir de agora você pode ligar para o 3222-4700 ou 3241-2864 e participa ao vivo conosco, respondendo a seguinte questão: a quem foram ditas as palavras crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa? Só um detalhe, quando você ligar, não é? Por favor, para facilitar aqui o nosso trabalho, dê nome, sobrenome e o lugar de onde você está falando, tá bom? Se você ainda não nos fez uma visita, né, presencial ou virtual, não perca tempo, né? Estamos à sua disposição. Já temos o primeiro ouvinte. Alô? Alô? Paz do Senhor, com quem eu falo? Paz do Senhor, irmão. Com quem eu falo? Maria Soledade, aqui de Bahia. Amém. Seja Rua São Domingo, bem-vinda. 41, no bairro Brasília, viu? Amém. A resposta foi Paulo, que falou para o carcereiro. Amém. Que Deus Crê no abençoe. Senhor e Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. Que Deus lhe Amém. abençoe, que a senhora cresça Amém. na graça e no conhecimento do Senhor cada dia mais, viu? Temos mais um ouvinte, irmão João.
enquanto o pessoal aí liga, né? Queremos dar aqui o endereço eletrônico do nosso site, que é o seguinte, 3iec.com.br. Repetindo, 3iec.com.br. Este é o nosso endereço eletrônico para você nos fazer uma visita virtual. Se você quer nos fazer uma visita presencial, então nos procure na rua Elba Maria Silva da Costa, conjunto Ernesto Geisel, em frente ao Senec. E ali você vai poder, juntamente conosco, aprender mais, né, da palavra de Deus, né, e ser edificado. Vamos para o próximo ouvinte aqui. Alô, com quem falo? Missionária Severina Maria, do Santo Marco Moura. Severina Maria, seja bem-vinda, irmã. Pode dar a resposta, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Amém. Foi Paulo e Silas. Amém. A irmã tem sido edificada com a nossa programação, irmã? Amém, eu escuto todos, irmão, eu não perco não. Amém. Então que Deus lhe abençoe sua família, sua igreja, viu? Amém. Seja bem-vinda, volte sempre e fique alerta para o sorteio final do mês. Amém. Mais um ouvinte, irmão João. Por enquanto não temos ninguém ali na linha, né? O pessoal às vezes fica aí na fila. Inclusive, quero dizer que o diácono Josias pode aí também, né, ligar para participar ao vivo. E tem um recado para transmitir também, nesta tarde. Mais alguém, irmão João? Não? Vamos esperar só mais alguns minutinhos, porque temos ainda os aniversariantes, né? Temos as considerações finais. Se não tiver mais alguém, vamos encerrar por aqui. Temos mais de 10 já participando do quadro, né? Só mais um ouvinte. Alô, com quem falo? Graça e paz do Senhor. Amém, com quem falo? É André da Igreja Congregacional Geisel. Seja bem-vindo, André. Mande bronca aí. Amém. Pastor Samuel, passando o recado aí que Josias pediu, o diácono Josias, que tem o culto da mocidade hoje à noite lá na igreja do Geisel, né, congregacional. E é um culto especial que está sendo abordado, um livro Discípulo Radical. Amém. No caso, toda a mocidade de João Pessoa, de qualquer igreja, está convidada para participar desse culto, viu? Amém, amém. Aproveite e participe aí do quadro, rapaz. Dê a resposta aí. Você que é um leitor ávido das Sagradas Escrituras. Eita, eu não sei nem a pergunta, que eu não estava escutando, não. Não, mas é fácil. A quem foram ditas as palavras, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Para quem Paulo disse isso? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eita, agora... Deu um branco, foi? Deu um branco. Mas depois você dá a resposta pelo WhatsApp. Deus abençoe a mocidade, abençoe vocês aí. Tchau, tchau. Mais um ouvinte, último da tarde. Alô, com quem falo? Alô? Com quem falo? Irmã Fátima da Silva, de Itabaiana. De Itabaiana. Seja bem-vinda, irmã. Fica à vontade para dar a resposta. Foi pro carcereiro que Paulo falou. Amém. Paulo falou, né? Crê no Senhor Jesus, Cristo será salvo tu e tua casa. Amém. A irmã é da congregacional aí, é? Não, eu sou da Assembleia de Deus. Amém. Seja bem-vindo. Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Amém. Temos mais um ouvinte? O último, agora é o último. Alô, com quem falo? Alô, com quem falo? A paz do Senhor com a irmã Luzinete Lira, aqui de Oitizeira. Luzinete Lira. A irmã já participou do quadro aqui, já conosco? Já, mas foi um prazer. Eu só liguei para deixar uma saudação para os irmãos e dizer que foi o carcereiro, né? Que Paulo falou isso para o carcereiro, né? E deixar uma saudação para o irmão André, né? E eu acredito que o diácono André lá do Alto do Mateus, né? Amém. Então, assim, eu fico feliz porque eu também congrego na congregacional. Amém. E deixo uma saudação para o meu pastor Léo, né? Chamo carinhosamente Léo, pastor Leonardo Félix. E a sua esposa Mirela. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Por hoje é só. Próximo sábado, se Deus quiser, voltamos com o quadro da Bíblia. Pergunta, você responde. Chegou a hora dos aniversariantes. Irmão Nivaldo, diácono Nivaldo, a paz do Senhor. Fique à vontade, não é? Quem são os aniversariantes da semana? Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes e João aí no controle da mesa. Os aniversariantes da semana são os seguintes.
presbítero Aureliano Fernandes. Léo. Do dia 11/1, André do Valentina. Do dia 12, Gabriela Pereira, Rota do Sol. 12 ainda, Bruna Vanessa. 12/1, Evancleide. Lá do Valentina, né? Sedson, do Valentina. Dia 13, Maria de Fátima Brito. Do dia 14 ainda, Daniela Cristina, do Valentina. E, por fim, o irmão em Cristo diácono, José Marçal, que está aniversariando, né? Amém. Nesta data, completando mais uma existência em sua vida. Que Deus possa abençoá-lo, Marçal, ricamente. Amém. Você e todos os aniversariantes. Ainda quero mandar um alô aí para os irmãos aí, lá no Jardim Aeroporto, na Primeira Igreja Batista. Pierre Amorim, seus pais, sua esposa, e ainda também para o irmão aí e amigos Zoma, conhecido por Zoma, né? Augusto Pereira do Nascimento e toda a sua família. E quero deixar ainda para a meditação de todos o que se encontra na Palavra de Deus, no Salmo 63 e verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Amém. Amém. Que Deus abençoe o irmão Nivaldo, o diácono Nivaldo e todos os aniversariantes. Pastor Eudes, estamos chegando ao final de nossa programação. Faltam apenas 3 livros para a gente encerrar essa série de estudos do Antigo Testamento, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. Podemos dizer que o melhor ainda está por vir, pastor? Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria dar um alô aí para o diácono Massal, né, que está aniversariando hoje. Deus te abençoe, Massal, você, Lígia, a sua família. E retroagindo um pouquinho o presbítero Léo, essa figura distinta, Amém. Né? Um dos sócios fundadores da igreja, como eu gosto de dizer brincando, uma das colunas da igreja. Samuel, nós temos ainda 3 livros, né, que é os livros que tratam da questão profética pós-cativeiro, né? Que aí eles já têm retornado. Até então nós temos falado dos livros que profetizavam, os profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. Agora temos que durante, né, que é o caso de Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel, e outros depois, que é o caso de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então tem muita coisa boa para nós vermos ainda. Depois vamos entrar no período interbíblico, dar uma visão panorâmica e entrar no Novo Testamento, que estão nos cobrando, né, sobre esse assunto também, mas chegar lá, né, se assim Deus permitir, né? Amém. Então que Deus continue abençoando nossas vidas, né, abençoando essa programação, que através de nós, seu nome seja exaltado, sua palavra seja proclamada, vidas sejam edificadas, libertas, salvas, para a glória do seu nome, crescimento do seu reino. Queremos mandar aqui o nosso ósculo santo para toda a família congregacional que está a nos ouvir, não é? Nós temos igreja em vários bairros aqui de João Pessoa, que fazem parte da nossa convenção, nossa denominação, e o nosso ministério local, né, a nossa igreja do Gás, a terceira igreja congregacional de João Pessoa, está espalhada, principalmente aqui na região sul, Hernani Sátrio, Valentina, José Américo, Rota do Sol e Gás, onde está a sede. Se você quiser nos conhecer mais, aprender mais da palavra de Deus conosco, né, sem nenhuma demagogia ou ostentação, nós queremos dizer que estamos prontos para lhe atender. Nosso site, mais uma vez, é 3esc.com.br. 3 é o número, viu? 3esc.com.br. Diariamente temos cerca de 800 a 1000 acessos, né? Pessoas têm sido edificadas, inclusive obreiros, né? Então, entre lá, faça-nos uma visita virtual ou então faça-nos uma visita presencial. Bem, por hoje é só. Sábado que vem tem mais. Vamos invocar a bênção do Senhor, agradecendo por esse programa, não é? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por tudo, Senhor, que tens feito em nosso favor. Muito especialmente por esta programação que estamos realizando todos os sábados, e a certeza da tua aprovação. Te pedimos que a tua palavra
possa encontrar lugar em cada ouvinte, em cada coração necessitado, que o teu nome possa ser altamente glorificado na produção dos frutos para a vida eterna. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filho, nunca mudei. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Em toda e qualquer situação, Jeová Shalom, te adoramos. O Senhor é a nossa bandeira e a nossa vitória. O Senhor é o nosso socorro nas tribulações. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a nossa justiça em toda e qualquer situação. Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Shalom, te adoramos com